Vamos lá, dar sequência aqui, tá gravando. Deixa eu partilhar aqui. Nós temos essa aula, pessoal, e a próxima, depois, a partir do dia 8, então dia 20 aqui, dia 27. Então, tem a próxima, é a última aula, depois tem atividade, tá? Acho que na próxima aula nós terminamos, depois tem uma atividade, depois é prova, tá bom? Então, depois do dia 8 já iniciaremos as provas. Eu vou partilhar aqui. Deixa eu entrar no Team. Aqui no meu celular que eu consigo controlar os alunos. O Felipe quer entrar aí? Pessoal, então vamos lá. Tá, nós na última aula, nós iniciamos esse capítulo dos crimes contra a administração pública e nós falamos que tem 3 grandes capítulos aqui, 4, tá? Então, nós estamos estudando os crimes praticados por funcionários públicos contra a administração pública. E a nossa prova é até esse artigo aqui, 327, tá bom, pessoal? Então, crimes praticados contra a administração pública, mas do artigo 286, do artigo 286 do Código Penal ao artigo 327, a matéria da prova. Nós vamos terminar essa parte aqui dos crimes praticados por funcionários públicos e será a matéria da nossa prova, tá? Aí tem lá um último capítulo, depois nós vamos falar dos crimes praticados por particular contra a administração da justiça e finanças públicas no terceiro bimestre, para, no último bimestre, trabalharmos a legislação especial. Pessoal, então vejam. Por que ele para, tem hora? Aí nós falamos dos crimes funcionais próprios, crimes funcionais impróprios, tá? Eu falei que a tipicidade relativa, a tipicidade absoluta do fato. Falamos sobre o rito especial dos crimes praticados por funcionários públicos, que nós temos lá uma defesa preliminar antes do juiz receber a denúncia ou a queixa-crime. Falamos do conceito de funcionário público, tá? Falamos dessa posição aqui, dessa posição restritiva, mas a posição que tem prevalecido é a posição mais ampla, o entendimento mais amplo que entidade paraestatal. A entidade paraestatal significa autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista e fundação pública, mas tem esse entendimento aqui que fala que é apenas autarquia, muda significativamente a consequência, mas predomina que, por exemplo, funcionários do Banco do Brasil, para fins penais, são considerados funcionários públicos. Aí nós falamos que causa de assessoramento e cargo de comissão, de direção, são causas de aumento de pena, que está lá no final do capítulo, ok, pessoal? Causas de aumento de pena, lá no final do capítulo. Aí nós falamos, eu trouxe aqui uma posição que eu vou mandar o material para vocês, com relação ao Rui Stocco, falando daquelas empresas concessionárias e permissionárias de serviço público, tá? Que também são considerados funcionários públicos. Depois, nós perguntamos do particular cometer crime de peculato, vocês responderam muito bem, que é possível, com base no artigo 30, na hipótese do concurso de pessoas. Artigo 30
do Código Penal, que fala que as circunstâncias de caráter pessoal não se comunicam, salvo quando for elementar do tipo penal, tá? Elementar do tipo penal. Aí nós começamos a falar do peculato, tá, pessoal? Falarmos do peculato, peculato culposo, só está faltando eu acrescentar aqui uma nova modalidade. Nós temos o peculato doloso, peculato apropriação, desvio e furto, tá? Então nós vimos até o peculato e temos o peculato culposo, embora pareça estranho, mas há sim uma modalidade de peculato culposo, pessoal. Objetividade jurídica, nós já falamos de todos os crimes. Com relação ao peculato apropriação, nós falamos que é o crime de apropriação indébita praticado por funcionário público. Praticado por funcionário público, tá? Na apropriação indébita, ele tem, no peculato apropriação, ele tem a posse lícita do bem e dele desvia para fins próprios, para proveito próprio ou alheio. Ok, pessoal? Trabalhamos o peculato, a consumação quando ele inverte, peculato desvio. Aqui ele desvia o bem da administração pública, que ele também tem a posse, para outra finalidade e também com a finalidade para proveito próprio ou alheio. Essa vantagem pode ser moral ou patrimonial. Tem que ficar demonstrada, pessoal. Se não tiver essa vantagem moral ou patrimonial, não tem todos os elementos do tipo penal, logo não há o crime. Nós falamos aí quando ele desvia, é um crime formal, tá? É um crime formal. Falamos aqui da possibilidade, trouxe alguns julgados para vocês sobre o peculato desvio, em que há o desconto na conta dos funcionários e não é repassado, tá? Alguns posicionamentos. Peculato furto. O detalhe do peculato furto, nós conversamos que é praticado por funcionário público, mas o mais importante, pessoal, é que o funcionário público ele tem que se valer, tá, dessa facilidade que lhe é proporcionada. Se ele não se vale dessa facilidade, nós não temos a configuração do peculato furto. Podemos ter o furto qualificado, qualquer hipótese do furto lá dos crimes contra o patrimônio, mas não o peculato, caso, ainda que ele seja funcionário. Se ele não se vale dessa condição, nós não temos essa possibilidade, tá? Essa configuração. Pessoal, aí eu trouxe aí uma hipótese do peculato furto, fazendo mutatis mutantes, pegando lá do Código Militar, que é o policial, tá? Aqui, na verdade, eu estou falando já do peculato culposo, só vou inverter esse slide depois. Pessoal, o peculato culposo é o funcionário que facilita culposamente o peculato ou o crime doloso de uma outra pessoa. Então, eu tenho aqui dois crimes. Um crime doloso praticado pelo terceiro, podendo ser funcionário público ou não, e eu tenho que esse crime ocorreu, grande parte, em razão da conduta culposa do funcionário público, e aquele terceiro, aproveitando dessa facilidade da conduta da imprudência do funcionário público, praticou esse crime doloso. Tá, pessoal? Então, isso é importante. Crime culposo não tem tentativa, não admite tentativa. Veja aqui, tá? O funcionário público que deixa a arma, o policial que deixa a arma dentro do carro, vai, por exemplo, numa boate, o pessoal furta o carro e leva a arma, tá? Então, ele foi negligente em deixar uma arma em qualquer lugar e essa arma foi subtraída. Então, ele pode responder por peculato culposo, porque em a sua imprudência contribuiu para o crime de uma outra pessoa, tá? Aí vocês têm lá o que eu vou perguntar na avaliação, que o ressarcimento antes da sentença irrecorrível extingue a punibilidade. Antes da sentença extingue a punibilidade.
Depois da sentença, reduz a pena. É uma causa de diminuição da pena. Então, pessoal, no eventual peculato culposo, o que, que a gente fala para o funcionário? Tá, o funcionário que furtam a arma dele, que ele foi negligente, paga. Paga a arma, porque extingue a sua punibilidade. Ele não vai ser responsabilizado. Tem que pagar. Tá bom? Pessoal, agora vejam, nós vamos continuar aqui a matéria. Peculato mediante erro de outrem, tá? Peculato mediante erro de outrem. Pessoal, nessa hipótese, a rede está causando. Pessoal, nessa hipótese, tá? Deixa eu ver se alguém está falando aqui. Ninguém fala nada. Sem problema, Felipe, não tem. Pessoal, nessa hipótese aqui, vejam, tá? Nessa hipótese, eu tenho uma situação em que o dinheiro, ou o bem, ou a utilidade chegou até o funcionário público mediante uma conduta equivocada, errada de uma outra pessoa, tá? Então, você vai lá no departamento tributário e fala: eu vim pagar meu imposto IPTU. E deixa lá e vai lá e paga um imposto e paga, por exemplo, R$ 1.000 e era 600. Então você pagou equivocadamente e o funcionário, tá? E o funcionário se apropria desse valor que chegou até ele, pessoal, de forma equivocada. Aqui, pessoal, não é aquela situação em que você, por exemplo, vai num órgão público, pergunta quanto que é o seu imposto e a pessoa olha lá, são R$ 600 e ele fala R$ 700. Não, aí ele provocou o seu erro. Aqui não é o peculato mediante erro de outrem. Já já nós vamos ver a conduta que configura quando o funcionário provoca o erro de uma outra pessoa. Tá bom? Então veja, pessoal, peculato mediante erro de outrem, tá? Esse recebimento é de boa fé, pessoal. Esse recebimento é de boa fé. O funcionário público recebe, tem o bem em seu poder porque uma outra pessoa errou, se equivocou e entregou para ele. A hora que ele toma conhecimento desse erro, tá? Ele toma conhecimento desse erro, ele fica com esse bem, tá? Ele desvia esse bem, ele fica com esse bem, aí configura o peculato mediante erro de outrem. Então, veja, pessoal, o importante no peculato mediante erro de outrem é que o funcionário público não tenha provocado o erro. Tá bom, pessoal? Essa é a chave do artigo 313, não provocar o erro. Tá? Elementos do tipo é apropriar-se, você se apropria de algo, de dinheiro, de valores que chegou até você mediante erro de uma outra pessoa. Tá? O crime se consuma é o peculato, a apropriação, mas o bem chegou até você por erro. Tá? Não pode, o agente, o funcionário público, não pode ter agido com dolo de provocar o terceiro a lhe entregar de forma equivocada. Pessoal, o que eu vou acrescentar aqui para vocês, ó, o que eu vou acrescentar no material, deixa eu voltar aqui um pouquinho, que eu falei, peculato, apropriação, os capítulos, eu vou colocar aqui, depois do peculato culposo, eu vou colocar agora o peculato eletrônico. É um nome que a doutrina deu para uma nova modalidade de peculato, pessoal. Tá? Então, peculato eletrônico, praticado por funcionário público. Pessoal, no peculato eletrônico, nós temos duas espécies. A inserção de dados falsos em sistema de informações. Então, veja, pessoal, hoje a tecnologia de informação, ela ocupou um espaço enorme, ou seja,
em toda a administração, é certo que é um pouco mais lenta, mas a administração hoje, a cada dia, está dependendo da tecnologia de informação, pessoal. E o legislador, tentando acompanhar as mudanças e essas alterações em razão da tecnologia de informações, busca o quê? Tutelar esses sistemas que a administração tem. Então, vejam, vocês sabem que nós temos lá o sistema agora, tem o processo eletrônico, nós temos o inquérito eletrônico, nós temos o RDO, Registro Digital de Ocorrência Eletrônico. Você vai num centro de saúde, você vai num posto de saúde, tem lá o sistema de vagas do CRAS, tem o sistema de vaga do CISREG, que é vagas federais, vagas estaduais. Então, você vê que em todas as áreas, hoje, nós temos essa possibilidade de sistema de informações, pessoal, sistema de informática. O legislador, o que ele veio? Ele veio tutelar esses sistemas que existem na administração. Pessoal, então veja, ó, inserir, você insere, tipo objetivo, ou facilita o funcionário autorizado a inserção de dados falsos. Olha, você faz informações de dados falsos, ou seja, não é uma pessoa que vai ocupar aquela vaga, altera os dados, tá? Altera os dados de um boletim de ocorrência, ou você exclui indevidamente dados corretos dos sistemas informatizados e os bancos de dados da administração pública, com o fim de obter vantagem para si ou para outrem, ou ainda causar dano, pessoal, ou ainda causar dano. Então, vejo, o legislador, ele tutela o quê? Os bancos de dados, os sistemas de informática voltado para a administração pública, pessoal. Então, hoje nós vivemos cheio de banco de dados, não é só o banco de dados de RG que a gente tem, a polícia, então nós temos o banco de dados, tem um monte de sistemas e o funcionário público, ele insere ou facilita a inserção de dados falsos, pessoal, de dados falsos obtendo vantagem. Tá? Então, tem um fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem. Essa vantagem, pessoal, ela pode ser patrimonial, ela pode ser moral, ela pode ser eleitoral. Tá? Então, são vantagens que você vai utilizar, a pessoa utiliza e altera ou insere dados falsos nos sistemas da administração, pessoal. Então, o tipo objetivo é o dolo, a consumação é crime formal, pessoal, tá? É crime formal, com a inserção ou com a facilitação da inserção de dados falsos, tá? Independente dele ter vantagem ou não, pessoal. A vantagem é mero exaurimento do crime. Basta inserir ou facilitar a inserção. Agora, se ele obteve a vantagem ou não, é mero exaurimento do crime, pessoal. A tentativa é admissível, mas difícil verificação. Agora, pessoal, o 313B, ele fala modificar ou alterar o funcionário público, modificar ou alterar o funcionário público, sistema de informação ou programa de informática sem autorização ou solicitação da autoridade competente. Pessoal, aqui vejam, aqui não há um fim especial do sujeito ativo. Pessoal, crime próprio aqui, tá? Nós estamos falando de crimes praticados por funcionários públicos contra a administração pública, contra a tecnologia, os sistemas de informações que a administração pública dispõe. Então, vejam, pessoal, aqui, ó, ele modifica ou altera, tá? Aqui não há
no sistema de informações ou programa de informática sem a autorização ou solicitação da autoridade competente. Aqui não há, tá? Aqui não há, pessoal, não há necessidade de uma vantagem para o funcionário público, mas ele descumpre, ele não tem a autorização para fazer essa modificação no sistema, pessoal. Então, vejam, Sala, essas condutas buscam o quê? Tutelar os bancos de dados da administração pública. É importante isso hoje, porque então, como que vai ser? A pessoa vai lá e altera, um funcionário vai lá e altera um boletim de ocorrência. Tá? Tem lá o nome de uma vítima, ou ele vai lá e altera o nome da vítima para prejudicá-la no que diz respeito a uma eventual ação. Então, hoje, esses bancos de dados, eles precisam ter uma proteção. E aí o legislador está acompanhando as modificações, criou o que a doutrina denominou de peculato eletrônico, pessoal. Peculato eletrônico. Vejam, isso daqui, ó, pessoal, nós temos, assim, pessoas, por exemplo, veículos, tá? Veículos, você pega lá um funcionário público que exclui o registro de furto do veículo. Toda vez que um veículo ele é furtado, deixa eu ver. Pessoal, toda vez o sistema, deixa eu ver se ele está lá, toda vez que faz um boletim de ocorrência de um furto de veículo, a hora que você lança no sistema do boletim de ocorrência, vai para o cadastro do veículo. Aí, no cadastro do veículo, pessoal, ao ser consultado, esse veículo vai ser apreendido. Enquanto a autoridade policial não excluir ele vai ficar apreendido. Então, a autoridade policial que inseriu aquele bloqueio é ela que tem que fazer ela tem que passar uma mensagem pedindo a exclusão daquele bloqueio. Tá? Então, veja, se você exclui, pessoal, esse veículo não vai ser apreendido mais. Esse veículo vai ser localizado e não vai ser apreendido. Então, tem pessoas que fazem o quê? Veículo que é furtado, ou pessoas que querem modificar as características de veículos, eles vão lá e alteram umas características de veículo, tem umas questões aí de carreta, de 3 eixos, umas questões que precisa de laudo, de metro. Aí as pessoas vão lá e alteram os dados do veículo, pessoal. Então, vejam, tudo num veículo, ele é controlado, é o banco de dados da administração pública. Se você quer mudar a cor do veículo, você tem que pedir autorização. Se você quer trocar o motor do veículo, você tem que pedir autorização. Aí a pessoa vai lá e muda, você troca o motor, ela vai lá e muda o número do motor. Para ter vantagem com aquele veículo. Veículo batido, vai lá e consta que é um veículo, o chassi foi remarcado. A pessoa vai lá e retira o REM, porque aí o veículo ele desvaloriza menos. Então vejam, pessoal, deixa eu ver aqui. Eu não tô. Só um minutinho, pessoal. Deixa eu ligar aqui a energia que ele já vai cair. Ai, que dor. Eu aqui. Pessoal, então, entenderam? É esse o objetivo, tá? Eu lembro uma vez que eu toquei o inquérito, o funcionário, ele trabalhava numa empresa, ele tinha um prazo na administração pública, e ele ia ser, acho que mudar de função, o prefeito ia trocá-lo de função porque ele tinha cometido uma ilegalidade. Ele foi lá e excluiu todo o banco de dados de uma área da saúde de um município inteirinho, pessoal. Então, você veja, banco de dados de uma área da saúde, eu acho que, salvo engano, que eles não tinham backup, então não tinham mais controle de vagas, não tinha mais endereço de ninguém, não tinha nada. Então, ele foi lá e excluiu. Nós instauramos inquéritos com base no artigo 313-A, tá, pessoal? Então, aqui também tutela a alteração. Atenção para isso daí,
Tá, pessoal? Modificar ou alterar sistema de informações é o dolo. Pessoal, dois crimes aqui que eu vou chamar a atenção de vocês só para não pular, mas eu vou colocar aqui, nós vamos analisar junto, tá? Mas eu tenho só o tipo penal, só o crime aqui. Sala, extraviar livro oficial ou qualquer documento de que tenha guarda em razão do cargo, sonegá-lo ou inutilizá-lo total ou parcialmente. Pessoal, então aqui, ó, nós temos lá, vocês viram lá, nós temos a supressão de documentos praticado pelo particular, lá nos crimes contra a fé pública. Os crimes contra a fé pública, nós temos a supressão de documento. Agora, quando essa supressão, quando nós falamos, lembra que nós trabalhamos, quando é o advogado, quando é o procurador que recebe um processo em razão dessa condição, nós falamos que nós temos o 356. Então, veja, o particular, o crime comum é lá nos crimes praticados contra a fé pública. Agora, fracasso, e se for um funcionário público que extravia, é dolo, tá, pessoal? É dolo. Extraviar livro oficial, tá? Documento, ó, inquérito, boletim de ocorrência, livro ata, no qual consta que pode ter alguma responsabilidade, sonegá-lo ou inutilizá-lo, total ou parcialmente, pessoal. Então, veja, o crime comum, particular, supressão de documentos. Se for funcionário público, 314. Se for advogado, 356. Então, você tem que olhar quem é o sujeito ativo, pessoal. E o objeto e a tutela buscada pelo legislador. O legislador está tutelando a administração pública. E ele é funcionário público. Então, vamos lá no capítulo da administração pública, que nós temos o artigo 314. Agora, ele é advogado, ou ele é procurador, atentou contra um processo, contra a justiça. Ah, nós temos um crime lá na administração, crimes praticados contra a administração da justiça. Não, ele não é advogado, ele não é funcionário público, ele é um particular que destruiu um documento. Então, é lá nos crimes contra a fé pública que tem os documentos, uma espécie de supressão de documentos. Pessoal, reclusão de 1 a 4 anos. Sala, olha esse crime aqui. Esse crime aqui, vocês vão pensar no prefeito, tá? Vocês vão pensar no prefeito e eu já antecipo que estão errados, tá? O prefeito não comete esse crime. Pode ser outro gestor, mas o prefeito não, tá? Emprego irregular de verbas públicas, de verbas ou rendas públicas. Pessoal, aqui, ó, vejam o seguinte, presta bem atenção. A pena é pequena, pessoal, de 1 a 3 meses. De 1 a 3 meses. Fala, nossa, fracasso. Mas só isso. Primeiro, observação, prefeito não incorre nesse crime. Prefeito tem tipo penal especial. É um decreto-lei, ou seja, uma lei que trata dos crimes praticados pelos prefeitos. Tá bom? Pessoal, então vejam. Aqui, pessoal, presta bem atenção. Presta bem atenção. Olha, prefeito. Então, já vou tirar isso daqui. Se eu colocar na prova que um prefeito, tá? Que um prefeito desviou, deu destinação diversa a uma determinada verba, ele responde pelo artigo 315? Não responde. Se o ilícito for praticado por prefeito, a conduta está no artigo 1º, tá? No artigo 1º, inciso 3º do Decreto-Lei 201/67. Esse Decreto-Lei 201/67, ele trata, e não no Código Penal, dos crimes praticados por prefeitos. Prefeitos, ele é um decreto específico para os prefeitos. Não atinge o governador e não atinge os demais administradores, pessoal. Então, vejam,
Não estou falando de crime, não estou falando de improbidade administrativa. Improbidade administrativa tem a lei própria da improbidade. Estou falando de crime. Crime para prefeito é o 201. Pessoal, aqui eu quero chamar tua atenção no 315. No 315, por quê? Sala, dar às verbas ou rendas públicas aplicação diversa do estabelecido em lei. Tá? Pessoal, então vejo, primeiro, essa destinação deve estar prevista em lei. É a lei orçamentária, é uma lei que foi editada para que seja feito uma escola, é uma lei que foi editada. Se for decreto, pessoal, não tem tipicidade. Princípio da legalidade. Você tem que ter uma lei falando que determinada verba, qual é a lei? A lei orçamentária que fala isso. Ou você pode ter uma lei, tá? O prefeito, por exemplo, aprovou uma lei para reformar o buracão, tá? Mas o prefeito não pode, só estou dando um exemplo para vocês, tá? O prefeito não pode por causa do 201. Mas vamos, então veja, você tem uma aplicação diversa. Pessoal, mas presta bem atenção. Esse dinheiro, ele é aplicado no interesse público. Em outra, ele é aplicado de forma diversa, mas no interesse público. Não tem o desvio para fim próprio ou alheio. Para fim alheio, para próprio ou alheio, ou de terceira pessoa. Tudo bem, pessoal? É isso que você precisa analisar. Por isso que a pena não é tão grande. Porque a verba, ela foi empregada, ela não foi empregada, por exemplo, no trânsito. Ela foi empregada numa escola. Houve o emprego público da verba para interesse público. No entanto, a lei falava que era para fazer mudanças no trânsito. A lei foi aprovada que aquela verba arrecadada era para ser empregado e modernizado o trânsito. Aí, aquele agente, aquele funcionário público que tinha o poder de decidir sobre o destino, de aplicar aquela verba, ele foi e aplicou numa escola. Também, agora, se ele aplicou, presta bem atenção, pessoal, se ele aplicou, por exemplo, tem autores que falam que se ele aplicou de alguma forma numa comunidade, numa associação, para benefício próprio, aí você vai estudar essa vantagem própria, aí houve um desvio, tá bom? Houve um desvio. Não, aqui não, pessoal. Aqui duas questões que eu quero que vocês entendam. Primeiro, lei deve estar prevista na lei a destinação da verba. Tá? E essa verba não pode ter sido desviada para fim próprio ou alheio. Ela deve ser empregada. E se for prefeito, não configura esse crime. É funcionário público, mas não a hipótese do prefeito. Aquele que pode gerir as verbas, tá? Que dá destinação às verbas de acordo com a lei. Tá bom, pessoal? Um secretário, por exemplo, ele tem lá na secretaria, ele tem lá tanto de verbas, de acordo com a lei, ele tem que pegar uma verba e pagar funcionários. Aquela verba vem para que o secretário ordene e pague funcionários. Ele pega e compra material escolar. Não pode, tá? Não pode. Há um destino diferente. Agora, se você verificar que houve proveito próprio ou alheio nesse dinheiro, pessoal, aí nós temos o peculato de desvio, até superfaturamento. Entendeu? Aí, às vezes, se tiver superfaturamento aqui, aí nós vamos discutir eventual crime na lei de licitações. Então, esse é um crime pequeno, se não tiver outro crime. Tem que ficar bem cristalizado, bem demonstrado nos autos, que só houve o desvio da finalidade pública. Da finalidade pública. Ela foi empregada em questões públicas, mais diversa do que previsto na lei. Ok, pessoal? Então, atenção para isso daí, principalmente se for prefeito. Tá? Prefeito, vocês não se equivoquem com relação a isso. Pessoal, 315, 316.
Esse é um crime muito comum, tá? Você nunca vai errar esse crime. Por quê, pessoal? Você nunca vai errar o crime de concussão, porque a partir de agora você vai guardar o verbo do tipo do crime de concussão. Entendeu? Como assim, fracasso? Pessoal, a concussão, pessoal, a concussão é a extorsão praticada pelo funcionário público, tá? É a extorsão praticada pelo funcionário público, tá? É o funcionário público, pessoal, que exige, pessoal, tá? Não é um pedido, é diferente. É esse verbo. Você vai acertar todas as questões se você guardar que a concussão é a exigência, pessoal, para si ou para outrem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função, ou, olha aqui, pessoal, antes de assumi-la, pessoal, mas em razão da função. Sabe? Então, nós vamos conversar sobre esse tipo penal, pessoal. Pena elevada, de 2 a 12 anos também. Tá? Sujeito ativo, vocês sabem que é o funcionário público, o particular pode só se for, o particular pode só se for na hipótese de concurso de pessoas que nós já estudamos, tá bom, pessoal? Já estudamos isso. O particular, sem que haja concurso do funcionário público, pode praticar a concussão? Ele pode, pessoal. Ele pode. Pessoal, é aquele que foi aprovado no concurso público e ainda não assumiu. E ele ainda não assumiu. Ele foi aprovado para investigador, ele foi aprovado para oficial de justiça, ele foi aprovado e ele já carteira antes e já exige uma vantagem em razão do cargo para ele. Vocês entenderam, pessoal? Então, preste atenção nisso. Mas tem que ser em razão da função. Ele já dá uma carteirada, que a gente fala, mas uma carteirada violenta, ou seja, extorquindo, exigindo, ele passa para fiscal do imposto de renda e fala, chega na empresa e fala, é o seguinte, eu quero R$ 1 milhão, porque senão, a hora que eu assumir, eu vou destruir essa empresa. Vocês entenderam, pessoal? Não tem. Então, antes dele assumir, ele já vai lá e já exige uma vantagem em razão da função que ele irá assumir. Ele ainda é particular, pessoal. Tudo bem, Sala? Tudo bem? Ô, Bruna, tem alguém assistindo a aula ou não? Você acha que tem? Deixa eu ver. Quantos aparelhos?
Professor, nós não estamos te ouvindo. Ok. Mariane, tá bom. Ah, desde aquela hora, foi isso? Ok, pessoal, vamos lá. Então, eu falei para agora sim, né? Eu falei para vocês dessa questão aqui para vocês terem atentar para fora da função. Fora da função, a pessoa pode estar de férias, ela pode estar afastada, ela pode estar licenciada, ou até antes da função, mas sempre, pessoal, em razão dela. Então, isso que eu acertei, falei com vocês. Depois eu falei aqui dessa jurisprudência, que você pode, a exigência pode ser direta ou indireta, ou seja, você faz de tudo para que aquela pessoa dê a vantagem para você, ainda que de forma indireta ou diretamente. Eu vou quebrar a sua empresa, eu vou vir todo mês aqui. Vocês entenderam, pessoal? Não é um pedido simples, é uma exigência, tá? E que você não deixa alternativa para aquela pessoa atender ou não atender, tá? Presta atenção nisso. Não tem, ou eu atendo, ou ele vai causar um mal para mim, tá? Não é aquela situação, eu posso atender ou não posso atender. Ainda que não tenha, é óbvio que não vai ter violência ou grave ameaça aqui, pessoal, porque o funcionário público tem grave ameaça, que vai destruir a empresa, é isso que é aquilo. Mas é tudo muito velado, tá? Tudo muito velado nessa situação. Então, aqui, pessoal, não é corrupção, é concussão, é o exigir, tá? Vantagem indevida. Você pede para esperar um pouquinho aqui. A vantagem, pessoal, indevida. A vantagem, tá? Se o funcionário pede uma vantagem, exige de forma equivocada, aí ele vai cometer abuso, tá? Se for vantagem indevida. Pessoal, então tem uma questão aqui que a vantagem, tem entendimentos que fala que a vantagem deve ser patrimonial e também moral, pessoal, e moral. Tá? Você exige, por exemplo, uma ascensão no cargo, você exige, por exemplo, um reconhecimento, mas prevalece, pessoal, prevalece que é vantagem patrimonial. Tá? Tem entendimentos que pode ser vantagem moral ou pode ser vantagem patrimonial, mas prevalece que a vantagem ela é um proveito patrimonial. Ok, pessoal? Presta atenção agora, sala. Presta atenção agora. A consumação de do crime de concussão, pessoal, ele é um crime formal. Ele é um crime formal. Aí eu pergunto para vocês aqui, sala. Eu pergunto para vocês aqui e essa resposta eu pergunto para vocês. Sala, quando que a concussão o crime de concussão estará consumado? Quando o funcionário público, em razão da função, mesmo que fora dela ou antes de assumi-la, exige a vantagem indevida, ou quando ele recebe a vantagem indevida? Eu já antecipei que é um crime formal. Quando exige, Natália, ótimo. Mais alguém, pessoal? Alguém contraria aí ou não? Vocês concordam? Quando exige a Flávia, ok. Exige, Guilherme. Ok. Mais alguém? Vai, vamos, Sala. Exige, a Mariane exige. Ok, pessoal. Então, eu não vou responder para vocês essa segunda pergunta. Vejam, é o seguinte: um fiscal do ICMS, exigiu da rede Pernambucanas, das casas pernambucanas, R$ 1 milhão para não autuá-la, senão iria fazer uma devassa na empresa. Ele exigiu semana passada
no dia 13. Eles arrumaram o dinheiro e foi entregue hoje. Foi entregue hoje, agora à noite, às 7 horas da noite. E estão todos lá no plantão policial, pessoal. Flagrante ou não flagrante? Olha, eu quero isso aqui, ó. Essa resposta que vocês vão trazer para mim semana que vem, pessoal. Ó, essa eu não vou responder. No crime de concussão, se a vítima comunicar à polícia do dia, hora e local em que vai entregar o dinheiro exigido, o crime já está consumado. Vocês acabaram de falar para mim que o crime consumou semana passada com a exigência, desde o momento da exigência. Neste caso, há flagrante? E aí, Sala? Flagrante, Celso? Ué, mas uma semana depois de consumado o crime? Uma semana não teve, ele não foi surpreendido. Então você considera aquele logo depois, 7 dias depois? Entenderam, pessoal? Não seria flagrante preparado de corrupção. Não, nós estamos falando que é exigência. Então não pode mudar, Guilherme. Eu falei que ele exigiu. Nós estamos falando de concussão. Depois eu vou falar de corrupção. Mas flagrante preparado por quê? A polícia preparado. A polícia induziu ele a exigir? A polícia não induziu ele a exigir. Jean, flagrante. Uma semana depois, pessoal. Uma semana depois. Entenderam, pessoal? Presta atenção nisso. Tá? Vocês responderam para mim que a consumação se dá com a exigência. A exigência foi há uma semana atrás, sem participação da polícia, a polícia não sabia, o fiscal foi lá e exigiu do dono das casas pernambucanas. Aí o homem viu que não era justa aquela situação. Depois da exigência, 3 dias depois, ele procurou a polícia. Aí no dia da entrega, a hora que ele entregou, a polícia chegou. Tá todo mundo lá no plantão. Então, Jean, libera todo mundo, é isso? R$1 milhão, você ficou sabendo disso daí? O delegado, então, libera todo mundo. Entenderam, pessoal? Presta atenção. É isso que eu quero que vocês, semana que vem, tá bom, Bruna? Tá bom, Amanda, Dara, Celso e Jean? Eu quero saber, semana que vem a nossa aula começa com essa pergunta. Temos que resolver. Eu vou falar para o pessoal lá no plantão policial esperar mais uma semana que os alunos da FEMA vão pesquisar. Tá bom, pessoal? Vou avisar lá embaixo, daqui a pouco eu ligo para eles aguardarem. Não vou responder, tá? Pessoal, a tentativa é possível, mas difícil verificação, porque vocês falaram que ele se consuma com a exigência. Tá? Você vai mandar um e-mail exigindo dinheiro e não chega para o dono da empresa. Chega para outra pessoa e ele entrega para a polícia. Hoje houve uma tentativa de extorsão, tá? Pessoal, olha aqui, ó, excesso de exação. Excesso de exação é o crime que está lá no artigo 316, parágrafo 1º. Aqui, pessoal, presta bem atenção. Aqui, Sala, o funcionário público, ele exige o tributo ou contribuição social que ele sabe ou deveria saber indevido. Tá? Então, pessoal, aqui ele exige tributos para a administração pública. Ele não está desviando a administração para a administração pública, para ele, pessoal. Ele está
ele está aqui, ó, exigindo o tributo ou contribuição de que ele sabe ou deveria saber indevido, ou quando devido, pessoal, ele emprega na cobrança meios vexatórios gravosos, não autorizados por lei. Tá? Então, veja, pessoal, aqui é diferente. Aqui ele não está buscando vantagem indevida. Ele está exigindo uma contribuição social, um tributo que ele sabe ou deveria saber que é indevido. E vai para o cofre da administração. Ou ele emprega meio vexatório e não autorizado pela lei. Tá? Agora, se o funcionário desvia em proveito próprio ou de outro, que recebeu indevidamente para os cofres públicos, aí ele vai responder pelo parágrafo 2º. Lembra, pessoal, do peculato mediante erro de outrem? Peculato mediante erro de outrem, aquele em que a vítima vai lá e entrega equivocadamente para o funcionário público um determinado bem. E não era para ser depositado ali, ser entregue para ele. A vítima entrega e ele, tudo bem, eu vou esperar aqui, depois descobre que não era para ser entregue ali. E ele se apropria. Houve um erro. Ele não provocou esse erro. Aqui não, pessoal. Se o funcionário público desvia em proveito próprio, o que recebeu indevidamente para os cofres públicos, pessoal. Aqui, pessoal, ele age de má fé, tá? Ele recebe indevidamente, aqui ele recebe indevidamente no parágrafo 1º, e o dinheiro vai para o cofre público. E ele emprega meio vexatório. E que ele devia saber ou sabia. Agora não, pessoal. Aqui ele recebe indevidamente. A pessoa chega lá e fala assim: quanto que tá meu IPTU? Ele olha no sistema e a pessoa, eu vou deixar o dinheiro para você dar baixa aí. Ele olha no sistema e fala 720. Aí a pessoa vai lá, deixa os 720 para ele, você dá baixa aí para mim. Aí vai lá, na verdade, era 120. Então aqui, pessoal, ele não recebeu indevidamente por erro. Ele provocou o erro daquela pessoa que entregou o dinheiro a mais para a administração pública, aí ele desvia. Então, é excesso de exação, tá? Excesso de exação. Funcionário público exige contribuição que sabe ou deveria ser indevida. Exigir, aqui ele emprega meio vexatório, exige e remete, manda para os cofres públicos, tá? Aqui ele desvia e emprega para ele, tá? E desvia para ele. Ele recebe indevidamente de má fé e desvia para ele. Se ele não está de má fé, e alguém entrega algo para ele na administração pública sem ele agir de má fé, por erro de uma outra pessoa, e ele se apropria, aí eu tenho peculato mediante erro de outrem. Tudo bem, pessoal? Tá? Agora, o que o nosso colega aqui falou, tá? Guilherme, agora é corrupção, Guilherme. Tá bom? Agora nós vamos tratar sobre corrupção. E nós estávamos tratando sobre concussão. Guilherme, escreve para mim aqui o verbo da concussão. Porque se você falou corrupção, eu senti que você confundiu. Escreve aqui para mim qual é o verbo do tipo da concussão. Não vai escrever? Eu escrevo então, já que você não quer escrever. Exigir, pessoal. Tá? O verbo da concussão é exigir. Se não tiver... Ele escreveu. Oi? Ele escreveu. Ai, mas por que? Escreveu aonde? Tá lá, antes de você.
Nossa, no meu não chegou? Então, é que Rapaz. Tá lento assim? É o trânsito, tá grande. É o trânsito, né? É, mas tá tendo isolamento. Pessoal, tá chegando alguma coisa aí? Tá chegando o que eu escrevi? Ah, Tá chegando chegou sim. agora. Agora chegou. Chegou. Então, ó, pessoal, não erra. Não erra isso aí, pelo amor de Deus. Não tem como errar esse crime, porque ele tem vários detalhes. Por quê, pessoal? Na corrupção passiva. Pessoal, aqui é o seguinte, olha. Eu vou explicar para vocês aqui, mas não vai dar. Aqui nós temos que trabalhar dois crimes ao mesmo tempo. Só é comum a gente trabalhar desse jeito, pessoal. A gente trabalha dois crimes na sequência. Em vez de eu falar do 318 para vocês, eu vou falar do 333. Pessoal, o 333, Sala, ó, é corrupção ativa. É corrupção ativa, pessoal. Só que aqui eu estou no capítulo dos crimes praticados por particular. Então você já vai guardar isso. A corrupção ativa é o particular contra a administração. A corrupção passiva do 317, o sujeito ativo é o funcionário público. Entenderam, pessoal? Então, de um lado, eu tenho, em regra, pessoal, é comum eu ter a corrupção ativa e a corrupção passiva. Às vezes é comum um aluno errar isso ativa, ele pensa que é o funcionário público. Não é, pessoal. A corrupção, o funcionário público que recebe vantagem, o funcionário que recebe a leitoa aqui do italiano e do mineiro, tá? É corrupção. O funcionário passiva, o mineiro ativa, entendeu? O mineiro ativa, o funcionário passiva. Pessoal, elementos do tipo. Por que eu pedi para o Guilherme repetir para mim? Guilherme, lá é exigir. Aqui, pessoal, ó, o funcionário público ele solicita. Ele solicita, ele recebe, tá, pessoal? Ou ele aceita a promessa, concorda com uma promessa, pessoal, de uma vantagem, direto ou indiretamente, em razão do cargo. Tudo bem, pessoal? Então vejam, corrupção, caracterização, dinheiro solicitado a proprietário, para não apuração de irregularidades. Solicitado, não exigido. Se fosse exigência, seria corrupção. Corrupção passiva somente se perfaz quando fica demonstrado, através de indícios, que o funcionário público procurou alienar de ofício, tá? Corrupção somente se perfaz quando fica demonstrado, mesmo através de indícios, que o funcionário público procurou vender ato de ofício, pessoal, tá? Procurou vender ato de ofício. Pessoal, a simples solicitação de dinheiro feita por fiscais da Fazenda para regularizar a escrita de contribuinte configura. Solicitar, pessoal. Solicitou vantagem. Me dá R$50 que eu não te multo. Corrupção. Aí, Celso, o que você tem que fazer? Prender o policial. Entendeu? É feriadão já. Pessoal, então é o seguinte: se você oferecer dinheiro para o guarda, se você oferecer dinheiro para um funcionário público, ele vai dar voz de prisão para você, pessoal. E aí vai ficar difícil para o teu lado. Vocês entenderam? Agora, se ele solicita para você, pessoal, se ele solicita para você, você dá a voz de prisão para ele. Você entendeu? Tá? Você dá a voz de prisão para ele porque ele praticou o crime de corrupção. Pessoal, corrupção. Então vejam, Sala.
Ô, Aqui, professor, a Oi. teoria é uma coisa, mas na prática é outra. Como você vai Tá. dar voz de prisão pra um policial sozinho ainda? Ué, rapaz, você não bota fé em você, não? É, com uma arma do lado, claro. Não, eu sei, é difícil. Realmente é complicado, não é juízo você pegar e falar, mas aí também. Mas às vezes a pessoa tem coragem de oferecer, não tem, Rafael? Não, tem também. E aí? Os dois lados, né? É os dois lados. E aí você já pensou? Pô, o cara, esses tempos atrás aí, já falou, acho que ele tava doente, ele pegou e já falou pro cara lá. Então já tava meio assim, sabe? Aí ele teve mais coragem. Aí ele falou pro guarda, falou, não, é o seguinte, eu tenho R$ 1.000 na minha carteira aí, ó, pode pegar e nós vamos embora. O guarda falou, agora você tá preso pela corrupção passiva. Você vai lá acertar com o delegado, mas a voz de prisão e deu voz de prisão. E não teve fiança. Ele teve que ir pro juiz, não saiu ali, dormiu na prisão, pessoal. Então, vejam, tem que ter, acaba com a vida diante de um risco desse de oferecer dinheiro, pessoal. Mas eu já vou falar para vocês. Vocês estão falando, mas eu estou falando, mas você pode dar voz de prisão? Pode, tá? Pessoal, vamos lá. Vantagem indevida, tá? Vantagem indevida, pessoal. Tá? Sempre que você vai pedir, o funcionário está pedindo uma vantagem indevida para que você faça alguma coisa, deixe de fazer. Pessoal, então vejam, para que você faça ou deixe de fazer. Você não pode nem pagar para o funcionário público para ele antecipar o teu documento. Mas, fracasso, meu documento está certo, eu não pedi para ele fazer nada errado. Também não pode. Vocês entenderam? É indiferente se a vantagem visada, pessoal, ela é legal ou regular. Você não precisa pedir para o funcionário fazer algo ilegal. Mas só de você pagar para ele fazer, só de você dar a leitoa, já é o crime. Vocês entenderam? A vantagem para o funcionário praticar um ato de ofício, tá, pessoal? Ato de ofício para expedir o teu documento, tá? Para você, qualquer ato. Então, veja, pessoal, não é ato ilegal. O que importa é a vantagem indevida, é a corrupção, é a idoneidade da administração pública, pessoal. Patrimonial ou não, também tem essa discussão. Predomina a patrimonial, tá, pessoal? Predomina a patrimonial, como nós já estudamos. O dolo, vontade livre e consciente de funcionário público. Solicitar, receber ou aceitar, tá? Pessoal, mesma situação. É crime formal. É crime formal, tá? Ó, crime formal. A resposta que vocês derem para a concussão, eu vou falar na corrupção. Mesma situação, o funcionário solicitou uma vantagem, o guarda solicitou uma vantagem, ou o funcionário público solicitou uma vantagem para você entregar hoje. Hoje, a hora que você está entregando, a polícia chega. A hora que você está entregando, a polícia chega. Crime, flagrante ou não flagrante? O crime já está consumado, tá? Pessoal, ali nós temos, ó, que em razão da vontade, ele retarda ou pratica o ato contrariando a lei. Então, veja, pessoal, você faz para ele retardar, tá, o ato. Se ele retarda ou pratica o ato contrariando a lei, tem uma causa de aumento de pena. Agora, se ele deixa de praticar o ato, tá, retarda por influência de uma outra pessoa, pessoal, tá? Se ele atende um pedido de uma outra pessoa, aí é uma figura privilegiada. Então, aqui não tem uma vantagem, pessoal, é por influência de uma outra pessoa, cedendo ao pedido de influência de uma outra pessoa, tá? Ele deixa de praticar, retarda, mas atendendo o pedido de uma outra pessoa, não uma vantagem.
tá? Uma vantagem indevida. Aí nós temos a figura privilegiada. O funcionário tem que cumprir o seu encargo, pessoal. Vocês, Sala, muitos de vocês são funcionários públicos ou serão funcionários públicos. É o seguinte, você tem que saber falar não. Ninguém gosta de ouvir não. Mas as pessoas é o seguinte, se ela tem o direito, se tem lá as regras, ela tem que aguardar. Vocês estão entendendo? Mas não, todo mundo quer as coisas para ontem. Aí chega lá, quer oferecer vantagem, aí o funcionário pede. Não é assim, pessoal. Você tem que, no serviço público, aprender a falar não. E as pessoas não gostam, porque ela quer que você faça algo ilegal. Porque se fosse legal, ela chegava com os dois pés nas tuas costas e falava o seguinte, ô delegado, você tem que fazer isso, porque é legal. Eu tenho que fazer. Se é legal, eu tenho que fazer. Vocês entenderam? Aí não, quando ela chega com jeitinho, quando ela chega com isso e aquilo, você pode saber que é alguma coisa errada. Tá? Por quê? Porque se fosse certo, ela não estava ali. Tá? Pessoal, ela sabe que é um direito dela. E nós temos que cumprir. Então, pessoal, você é o seguinte, se não tiver na lei, você não faz. Tá? Se não tiver na lei, você não faz. Se você vai que adiantar, não adianta. Tá? Porque senão você vai ser mandado embora. E é difícil entrar. Vocês sabem disso. Pessoal, corrupção passiva, própria. A própria, pessoal, a própria corrupção é quando a vantagem indevida, ó, essa aqui é uma classificação da doutrina, eu acho que eu vou pedir na prova. A indevida é para o funcionário praticar ou deixar de praticar o ato. Então, veja, você dá uma vantagem indevida para o guarda não te multar. Para a pessoa mudar um dado no boletim de ocorrência. Essa é a própria. Agora, a imprópria, pessoal, que também é o funcionário público vem a realizar, para que o funcionário público venha a realizar ou deixe de realizar um ato legal. Tá? Então, veja, é legal, pessoal. Tá? E para que ele realize. Você também não pode dar as coisas para o funcionário público para que ele faça o que ele tem obrigação. Antecedente. Você dá a vantagem ao funcionário público, a vantagem é entrega antes da ação ou omissão, subsequente ou consequente, tem que alterar aqui que tem essa trema, tá? A vantagem é depois, é prometida antes e é depois. Pessoal, eu vou só pedir, vou lançar aqui uma questão para vocês. A única coisa que muda na corrupção ativa, por que que nós estudamos junto? Porque, não raras vezes, na corrupção passiva, nós temos a corrupção ativa. Então, eu vou estudar agora com vocês agora, em maio. Aí vai dar lá em agosto, eu vou estudar com vocês corrupção ativa para falar de passiva. Não, é comum, nós professores, estudamos os dois crimes ao mesmo tempo. Mas lembre, é um crime praticado por qualquer pessoa. É um crime praticado por particular contra a administração pública. O funcionário público, eu posso corromper um outro funcionário público sem problema nenhum. Eu posso chegar lá em São Paulo e dar uma vantagem para o meu colega delegado da corrupção. Vocês entenderam? Corrupção, sem problema nenhum. Porque é particular, é crime que pode ser praticado por qualquer pessoa contra a administração pública. Agora, presta atenção, pessoal. Oferecer, prometer. Então, você promete. Vejam, pessoal, aqui eu tenho oferecer ou prometer vantagem indevida para que o funcionário pratique, omita ou retarda ato de ofício. Pessoal, presta atenção nos verbos do tipo oferecer ou prometer. Se você oferece para o funcionário público, ele recebe, Sala, e ele recebe, eu tenho a corrupção passiva e a corrupção ativa. Se você... Eu ia fazer um quadro, eu vou fazer esse quadro melhor aqui depois, vou fazer um do lado do outro. Se você
promete a vantagem e o funcionário público... Deixa eu voltar aqui. E o funcionário público aceita a promessa, eu tenho corrupção ativa e corrupção passiva. A pergunta é, sala. A pergunta é, quando o despachante pede para a gente um trocado para agilizar a liberação do documento, ele está... Não, aí eu vou ser o despachante. Se ele está... Agora, esse dinheiro, ele vai entregar para o delegado, ele vai entregar no Detran? Não, a corrupção é lá. Agora, se ele pede para lá, agora, ele está dando indício aí que ele vai dar lá. Você entendeu? Se ele falar para você que você está dando dinheiro para ir estar lá, vocês vão praticar em concurso. Vocês vão praticar corrupção. Tá? Para agilizar o documento é corrupção. Tá? É exatamente para agilizar o documento. Agora. Tudo bem. Agora, se for para agilizar o documento, agora o serviço dele passar na frente, aí tudo bem, não tem a corrupção. Não, se ele vai lá e oferece para o funcionário público, ou se ele promete essa vantagem para o funcionário público, eu tenho a corrupção. Agora, você dá o dinheiro para o despachante, para ele trabalhar e deixar de fazer o meu e fazer o seu, porque você pagou mais, aí não tem, entendeu? Agora, o despachante que vai lá e fala para você assim, ó, o delegado lá, o diretor do Poupa Tempo, ele, R$50, ele passa o seu na frente. Vocês não estão em concurso? Os dois vão responder. Os dois particulares estão o quê? Oferecendo vantagem para o servidor público, os dois vão ser presos. Pessoal, então veja o seguinte. Respondem para mim. Toda vez que se tem o crime de corrupção passiva, tem a ativa? Hein? Não. Por quê, Natália? Tá dando para me ouvir? Tá. Porque se o particular oferece a vantagem indevida e o funcionário público não aceita, ele vai incorrer só na corrupção ativa. E o funcionário público não vai incorrer na passiva. Não, tudo bem, mas eu falo que quando... Mas quando eu tenho a passiva. Pera, deixa eu pensar. É passiva. Quando o funcionário público solicita e o particular não aceita. Exatamente. Exatamente. É no verbo solicitar, pessoal. É no verbo quando o funcionário público solicita e não é que nem aceita. Ele entrega. Entendeu? A vantagem. Ele entrega a vantagem. A conduta, mas veja, pessoal, o funcionário público, ele solicita, vou voltar aqui, ele solicita, pessoal, olha o verbo do tipo, solicitar, receber ou aceitar. Olha o verbo do tipo da corrupção ativa. A corrupção ativa, ele oferece, nesse caso, ele ofereceu para o guarda? Não. Ele prometeu para o guarda? Não. Quem fez a conduta? Só o guarda que solicitou. O guarda solicitou. E o particular,
o outro lado da corrupção ativa, ele cedeu a essa solicitação. Vocês entenderam? Você não ofereceu ou você não prometeu. Então, veja, quando você oferece, o guarda recebe. Quando você promete, ele aceita a promessa. Agora, quando ele solicita e você entrega a vantagem, tem só a corrupção passiva e não tem a corrupção ativa. Então, nem toda vez que eu tenho a corrupção passiva, eu vou ter, por outro lado, havendo ambas as condutas, eu vou ter a corrupção ativa. Tá, pessoal? Então, presta atenção. Esses são os verbos, pessoal. Isso daí, nós trabalhamos muito com o verbo no tipo, em concurso público, você tem que saber. Corrupção é você solicitar, receber ou aceitar vantagem. Corrupção ativa é você oferecer ou você prometer o particular. E concussão é exigir. Pessoal, semana que vem, então, nós voltamos para a última aula antes da prova, tá bom? Voltamos, então, para a última aula antes da prova. Eu vou encerrar aqui, ó, 1h21, é muito tempo de informações para vocês. Não é recomendável, tá? Porque aqui a gente não para de falar, praticamente ninguém interrompe. Então, 8:50, mais do que no horário, tá bom? Pessoal, tudo de bom, bom final de semana, obrigado por tudo aí. Nós vamos, no seu tempo, tirar as dúvidas, tá bom? Tchau, tchau, vou parar a gravação e já vou encerrar.